Evangelho de João, capítulo 3, até o versículo 8. Diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Amém. Pai querido, obrigado, Senhor, por esta oportunidade de ouvirmos Tua palavra, essa palavra, meu Deus, que nos alimenta verdadeiramente, o nosso alimento espiritual, que nos fortalece para enfrentar as dificuldades da vida. Ó meu Deus, que essa Tua palavra possa fluir nessa noite, que o Senhor tenha liberdade aqui entre nós, usando minha vida de acordo com a Tua vontade, para que eu seja o Teu instrumento, e que o Senhor possa derrubar, meu Deus, quebrar toda a barreira, meu Pai, todo o cansaço, toda a distração, para que nós possamos receber essa boa palavra, sermos edificados por ela. É por isso que te pedimos todas essas coisas, Pai. Fala a todos nós essa noite. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Podem sentar. Amados, nós nessa passagem vemos Nicodemos, um dos principais dentre os fariseus, procurando Jesus, e ele, assim que diz a Jesus, que reconhece que ele é mestre, Jesus joga, em cima dele essa verdade, dizendo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos fica confuso quando ouve isso, Você percebeu? Ele pergunta assim: mas como pode um homem velho nascer de novo? E Jesus está dizendo a ele a respeito da doutrina da regeneração, algo que vem de Deus, é uma ação de Deus sobre os cristãos. Como mesmo Jesus disse, o Espírito é que faz isso. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Mas para nascer do Espírito é uma ação de Deus, regenerando o homem, gerando ele novamente de uma maneira espiritual, alguém que era morto em delitos e pecados. Mas Jesus está dizendo a Nicodemos a respeito dessa doutrina. Mas o fato verdadeiro, irmãos, é que certas coisas na vida não podem simplesmente serem feitas novamente. São impossíveis, vamos dizer assim, de que sejam feitas novamente. Algumas coisas que eu vou mencionar aqui, você vai concordar comigo. Uma delas são as obras de arte, concorda? Não dá para fazer um novo quadro da Mona Lisa, a menos que Leonardo da Vinci estivesse vivo, e aí ele dissesse assim: não gostei dessa, vou fazer outra. Ele pode, mas não dá para nenhum de nós fazer um outro quadro, ou seja, qualquer outra obra de arte. Então, essas coisas não podem, não tem como de serem feitas novamente. Outra é o seu corpo, a sua saúde. Deus nos cria em espírito, nascemos do espírito, esse ele regenera, mas o seu corpo, esse que te foi dado, esse ele não vai fazer de novo. Não é como nós vemos nos filmes, que a ciência avança a ponto de que a gente possa criar um corpo novo para a gente. Aí quando esse daqui ficar velho, a gente passa a nossa consciência para esse corpo novo, e aí a gente vai andando assim. Não dá para fazer isso. Você é um ser único. Você
é algo especial que Deus criou uma única vez. Então não tem como criar um novo de você. E também a sua saúde, não é? Deus te concedeu, você nasceu uma pessoa saudável e você assim deve cuidar dela. Não dá para te dar uma nova saúde. Chegar num ponto da vida, pô, estou todo quebrado, né? Estou cheio de dores, me dá uma saúde nova aí. Não tem como. Isso não acontece entre nós. E outro, que talvez seja mais significativo da gente reconhecer, é o trabalho vicário de Jesus. Esse não tem como acontecer de novo. Jesus não será crucificado novamente, nem virá um outro Messias para fazer a obra que ele fez. Isso está bem claro na carta aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 28, que nos fazem entender a respeito dessas coisas. Hebreus 9, versículo 28, diz assim: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Mas Cristo se ofereceu uma única vez, foi suficiente, completa, é para sempre. Então são coisas que não tem como acontecer de novo, não tem como se fazer novamente. E outra que também você deve reconhecer, a sua família. Você não tem como escolher outra família ou ter uma outra, né? Você nasceu numa família. Aliás, a doutrina da regeneração fala exatamente sobre isso. É um ato de Deus, porque nós não escolhemos. É um ato do Espírito. Assim como Ele sopra onde quer, também Ele nos regenera. Você também fisicamente não escolheu nascer. Ah, quero nascer nesse dia, 23 de maio, quero nascer nessa família, nesse estado, nesse país. Isso não teve nenhuma ação da sua vontade. Você simplesmente nasceu. Então a sua família, irmãos, também é algo que não dá para fazer de novo. Embora muitos tenham, né, esse pensamento, dizendo, minha família não deu certo, meu casamento não deu certo, vou fazer outro, né, larga essa daqui, vou fazer outra família. Não tem como. Não é plano de Deus. A sua família é única, você nasceu numa família, não dá para você inventar de um dia para a noite, ter um outro pai, uma outra esposa, um outro filho, não tem como. Então coisas, irmãos, na nossa vida que são únicas, não tem como serem feitas novamente. Então, para essas coisas que não dá para fazer de novo, não dá para fazer outra, é necessário restaurar. Concorda comigo? Uma obra de arte não tem como fazer uma outra Mona Lisa. Se der alguma estragada ali, tem que restaurar, tem que levar para alguém, para essa pessoa fazer um trabalho muito meticuloso e fazer de novo. E outras coisas, a sua saúde, não tem como, você tem que procurar restaurar a sua saúde, né? Buscar uma alimentação mais saudável, etc. e tal, para tentar continuar vivendo. A própria igreja do Senhor, ele não resolveu fazer outra. Reformaram, né? Em 1517 houve a reforma protestante. Então, são coisas que não tem como fazerem, acontecerem novamente. Então, para essas, tem que haver uma restauração. Tem que haver um trabalho árduo, de muita paciência, para que ela seja reformada, para que ela seja restaurada. E uma das coisas que é intrínseca à restauração é que, se vale a pena restaurar, é porque tem valor. Concorda? Uma obra de arte muito valiosa, histórica, nossa, importantíssima. Olha, vamos reformar porque ela tem valor. As pessoas só lutam pelas suas famílias, pelos casamentos, né? Se eles dão valor, se aquilo tem valor para elas. Então eles se empenham, correm atrás, né? E tentam restaurar, porque tem valor. Então, irmão, se a sua saúde tem valor para você, você vai também se esforçar para recuperá-la. Então, irmãos, esse é um princípio da restauração. E o próprio Deus usou esse princípio conosco, porque nós temos valor. Você crê nisso? Gênesis capítulo 1, versículo 27. Para ele, irmãos, seria muito mais fácil, não é? A criação tendo decidido pelo pecado, pela desobediência,
Deus poderia ter criado outra, não é? No versículo 27 diz: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E no versículo 31, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Como eu disse, Deus fez, viu que era bom, que tinha valor, e Ele dá valor. Não é à toa que Ele enviou o seu único filho para morrer por nós. Mas se Deus não nos considerasse valiosos, bastava Ele exterminar com a raça humana e fazer uma outra. Vou fazer uma outra, essa aqui deu errado, vou começar uma do zero. Então Deus usou esse princípio conosco também. Ele, para não exterminar com ela, tratou de colocar numa arca uma família, Noé e a sua família, porque Ele considerava a sua criação valiosa. Então o próprio Deus usou esse princípio conosco, e como em toda restauração, irmãos, como eu disse, há um custo envolvido. Nada que você vai restaurar sai barato. Tem um custo envolvido, tem desafios, não é? Às vezes não se encontra o material, você tem que tentar uma substituição, você tem que se virar para restaurar aquilo. Então dá trabalho. Tem obstáculos também, né? Muitas coisas são difíceis de serem restauradas por causa desses obstáculos. E é exatamente por isso que hoje eu queria conversar contigo sobre esses obstáculos à restauração. Em Lucas capítulo 14, no versículo 28, veja só o que diz. Lucas 14, 28, diz assim: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Quando Jesus diz a respeito da construção da torre, Ele diz que nós devemos sentar e ver se temos as condições, os recursos para concluir. A mesma coisa é uma restauração. E aí não estou falando mais no âmbito material. Esqueça agora um pouco os nossos exemplos de obra de arte, de saúde. Vamos falar da restauração do homem, não é? Das coisas que de fato são valiosas para nós. É preciso que você nesse momento sente e faça as contas, para ver todas essas dificuldades e entender que alguns obstáculos vão se levantar diante de você. E eu queria hoje ver alguns que eu separei aqui, que se opõem à restauração. Um deles, o primeiro, você conhece. O próprio significado da palavra diz: adversário. Quem é? Satanás. Ele, podemos dizer que é o nosso primeiro obstáculo à restauração. Satanás é adversário por natureza, e quando você, depois de fazer essa conta e decidir restaurar, ele vai se levantar contra você. É natural, porque ele atua, né, para que a gente desista, para que a gente largue de mão. Uma das primeiras que ele atua é para que você não se renda a Cristo. Quando Paulo fala na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 4, veja só o que o apóstolo Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 4, diz assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então Paulo diz que o Deus deste século, Deus com letra minúscula, atua nos incrédulos, para que eles não ouçam o evangelho da salvação. Isso acontecia com você? Antes de você se render, você ouvia, a palavra de Cristo, você recusava: não quero ouvir isso, essa bobagem, não quero. Você recusava isso, porque Satanás agia para que você também não se rendesse. Então ele é adversário porque ele se opõe às obras de Deus, é a natureza dele. Toda a obra de Deus ele procura perverter. Deus criou o homem à perversão. Desde o início nós podemos ver isso, que ele perverte, inclusive, as palavras de Deus. Em Gênesis, no capítulo 3, quando fala do pecado, da entrada, quando a serpente seduz a Eva, em Gênesis capítulo 3,
até o versículo 5, diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Deus deu uma ordem clara para eles: podem comer de qualquer fruto, mas dessa árvore aqui vocês não podem comer. E Satanás vem e perverte, não é? Essa ordem de Deus. Não é isso, não é bem assim que ele quis dizer, é porque se você comer, você vai ter um conhecimento, e assim ele continua fazendo. Todas essas doutrinas heréticas que a gente vê ao longo da humanidade, todas são perversão daquilo que Deus criou. Inclusive, eu me arrisco a dizer, ouso a dizer, não é? Diante de do contexto que a gente vive, o homossexualismo é uma perversão do que Deus criou. Então, o trabalho dele é esse: perverter as obras que Deus fez. Ele atua nos desanimando a restaurar. Um exemplo que você tem na Bíblia, bastante conhecido, é Neemias, capítulo 6, versículo 9. Livro de Neemias, capítulo 6, versículo 9, quando ele está restaurando, né, as muralhas, porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Sanbalate e Tobias, vendo que eles estavam restaurando os muros, ele é usado também para desanimar, para fazer com que o povo desistisse daquilo, né? Desfalecesse. E aí, Neemias, quando ouve isso, ele clama a Deus: Deus, fortalece as minhas mãos. Nesse momento que você decide restaurar, em que Satanás com certeza vai se levantar contra, a sua oração tem que ser: Deus, fortalece as minhas mãos. Está difícil, o custo é alto, é trabalhoso, muito obstáculo, fortalece, meu Deus, as minhas mãos, para que eu não desanime de levar essa obra até o fim. É isso o que Jesus nos recomenda. E até a ouvir a palavra de Deus, ele se opõe também, ele faz oposição. Lá no Evangelho de Mateus, na parábola do semeador, você também conhece, Mateus capítulo 13, versículo 19, quando ele fala do semeador, não é? Mateus 13, 19 diz: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem um maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Aqui Jesus está explicando a parábola, dizendo que o semeador saiu a semear e uma semente caiu à beira do caminho. E ele está dizendo que é exatamente o inimigo que vem e rouba a palavra para que as pessoas não entendam. E isso a gente vê, irmãos, no culto. Nós vemos irmãos dormindo, né? Vemos irmãos distraídos, pensando, batendo papo. E aí, cadê a palavra? A palavra foi levada, caiu à beira do caminho. Então ele também atua para que, até no momento que você vai ouvir a palavra, ele se opõe contra você. Sempre, quase sempre, a gente ora, né? Pastor Maurício ora: Senhor, derruba as barreiras, porque vão se levantar. Quando Deus traz a sua palavra à igreja, ele está promovendo entre nós a restauração. Mas o que o inimigo quer? Que você seja restaurado? Claro que não. Então ele vai fazer de tudo para que você não ouça a palavra. Você vai pensar no problema que você tem para pagar amanhã, né? Sei lá, no que você tem para fazer na sua casa, alguma dificuldade.
sempre ele vai colocar na sua cabeça alguma coisa para que ele roube a palavra de você. Então, o seu objetivo não é restaurar, é destruir. Não é o que diz a palavra? O inimigo, o ladrão, ele veio para roubar, matar e restaurar? Destruir. Ele não quer que você restaure nada. Muito pelo contrário, se você levantar um pouquinho, ele quer derrubar com as mãos, para que você não volte a ter aquilo que você tem. Então, esse é o primeiro obstáculo à restauração, mas não é o único. E também não vai se limitar aos que eu vou dizer aqui. Podem ter outros, tá? Mas Satanás seria o primeiro e o mais evidente. O segundo, irmãos, que eu ressalto é a culpa. A culpa, ela é uma oposição à restauração. A culpa nos desqualifica. Das primeiras decisões que nós tomamos ao restaurar, ao querer restaurar, é reconhecer que a culpa já não está mais sobre mim. Porque se eu acho que eu sou culpado e aí eu sou desqualificado, não é isso que a culpa diz? Se um homem é considerado culpado de algum crime, ele não consegue arrumar emprego, ele fica desqualificado, ele leva aquele fardo em cima dele. Se um atleta se dopar, ele pode até ser expulso do esporte. Ele vai levar aquilo, desqualificou para que ele participe de qualquer outra, prova. Então, a culpa desqualifica a pessoa. E aí ela, com esse sentimento, não consegue a decisão por restaurar. Ela se acha incapaz, porque a culpa, desde a fundação do mundo, incomoda o homem. A culpa, ela atua em cima de nós como se fosse um peso esmagador. E aí eu não consigo conviver com isso. E a minha primeira tentativa, minha primeira atitude, ao invés de restaurar, é me esconder. Eu, como não quero, isso me desqualifica, me incomoda, eu procuro me esconder. Uma passagem que também é bem ilustrativa, Gênesis capítulo 3, quando Deus vem para se encontrar com Adão, e ele já desobedeceu e comeu do fruto que não podia. Veja a atitude dele e de Eva no versículo 8 e 9 do capítulo 3. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? A primeira atitude de Adão, ao perceber que era culpado, se escondeu. Aquilo ele considerou como desqualificado. Eu não estou mais qualificado para estar diante de Deus como eu estava. Então eu agora preciso me esconder. Eu não estou pensando agora em restaurar a minha posição diante dele. Eu quero é me esconder, quero me livrar do problema, porque a culpa, ela me impede, me incomoda. E aí, não é à toa que ele mesmo inventou a desculpa e jogou em cima de Eva. Então, irmãos, ao culpado é impossível a restauração. Aquele que carrega o sentimento de culpa não consegue decidir pela restauração, porque ela o aprisiona, o esmaga e o destrói. Esse não consegue decidir pela restauração. Veja o que diz o Salmo número 32, do versículo 1 ao 5, Salmo de Davi, diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou como sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Então, enquanto o homem mantém a culpa, esse sentimento simplesmente o destrói, o esmaga, o incapacita
o próprio Davi diz que enquanto ele calou os seus pecados, a mão de Deus pesava sobre ele de tal maneira que ele sentia-se como seco, sem vigor, né? Sentia-se como oprimido. E aí, quando ele confessa os seus pecados e recebe o perdão, muda a situação. Mas enquanto o sentimento de culpa permanece, não consigo me restaurar. Também no Salmo número 38, do versículo 1 ao 8, também um salmo de Davi diz: não me repreendas, Senhor, na tua ira, nem me castigues do teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã na minha carne por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Pois já se elevam acima de minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados excedem as minhas forças. Tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas por causa da minha loucura. Sinto-me encurvado, sobremodo abatido, ando de luto o dia todo. Ardem-me os lombos e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado, dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Isso é o que o sentimento de culpa traz para o homem. E aí, não consigo nem me levantar. Para que eu queira a restauração, eu preciso me levantar. Eu preciso tomar uma decisão, uma atitude e começar a colocá-la em prática. Senão, não vou conseguir. Se eu estou, com sobrepeso, com diabetes, pressão alta, e o médico diz: você precisa se cuidar, você tem que emagrecer, fazer exercício. Se eu não tomo essa atitude em mudar a minha vida, eu vou continuar com pressão alta, com diabetes, até morrer. Esse é o caminho normal. Então eu preciso me levantar, tomar a decisão. Eu quero me restaurar. Mas para isso eu preciso me livrar do sentimento de culpa. Confessar diante de Deus, receber o perdão e me livrar do fardo. Não foi isso que Jesus disse? Vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados. O povo naquele momento andava sobrecarregado pelas exigências da lei e pelos pecados também. Mas Jesus diz: se vocês estão cansados, venham a mim. Coloquem o fardo de vocês em cima de mim. Não foi isso que ele fez? Ele se tornou maldito por nós, ele levou sobre si as nossas iniquidades, e nós então fomos aliviados. Me senti aliviado, livre do peso da culpa. Então, graças a Deus por Jesus, que nos livrou do peso do pecado. Veja o que Paulo diz aos Romanos, no capítulo 7, versículo 24 e 25. Diz assim: desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Próprio Paulo fala a respeito do conflito, da carne, do velho homem andando com o homem que se rendeu a Cristo, com aquele conflito, do quero pecar, quero fazer o mal. E ele diz: desventurado o homem que sou, mas quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus. E no versículo 2 do capítulo 8 diz: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, por Jesus Cristo, esse peso da culpa foi tirado de quem se rendeu para Ele, de quem ouviu o seu convite e colocou nele o seu fardo pesado. Esse tem condição de se levantar. Esse tem condição de ser restaurado. Um outro exemplo também é o Evangelho de Lucas, no capítulo 19, o exemplo de Zaqueu. Lucas 19, do versículo 5 ao 10, fala da decisão de Zaqueu. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria.
Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Mas veja, Zaqueu decidiu, naquele momento ele até se levantou, né? Ele se ergueu e ele diz: Senhor, eu resolvo a minha restauração, eu resolvo me entregar, resolvo mudar, a partir de agora eu quero ser um novo homem e desejo restituir aqueles que eu prejudiquei. Jesus diz naquele momento: hoje houve salvação nessa casa. Então houve a decisão pela restauração. Zaqueu então é um exemplo de quem, mesmo sendo o publicano safado que ele tinha a fama, né, de ser esse homem pecador, mas ele resolve nesse momento. E aí, livre da culpa, ao receber, ao ouvir de Jesus que houve salvação, ele então toma uma atitude e muda, porque uma vez perdoados, a única maneira, irmãos, é olhar para frente. Como o apóstolo Paulo diz: esqueço-me das coisas que para trás ficam e avanço para as que diante de mim estão. Ou seja, o que eu cometi de errado, o meu peso da culpa do que eu era, eu me esqueço, porque ele saiu de cima de mim e eu agora avanço para a nova vida que está diante de mim. E eu começo então esse meu trabalho de restauração. Se não houver esse tratamento com a culpa, não tem como restaurar. Quem se considera culpado, considera incapacitado, esmagado, oprimido e não consegue restaurar nada. Um outro que eu coloco aqui é o medo. O medo também é um obstáculo à restauração. É um dos sentimentos mais primitivos do homem, não é? O próprio texto de Gênesis, capítulo 3:10, quando Adão diz, Deus pergunta: onde estás? Ele diz assim: olha, eu tive medo e me escondi. O medo é um sentimento primitivo, não é? Um dos mais antigos. E sempre que há necessidade da gente restaurar alguma coisa, dá medo, não dá? Quando você vai fazer reforma na sua casa, não dá medo? Assim, meu Deus do céu, será que eu vou quebrar? Dá medo, pastor, fazer reforma na igreja? Dá medo. Será que eu vou conseguir levar até o fim? Será que eu vou pagar os boletos? Será que vai correr tudo bem? Irmãos, é um drama. Então, sempre há o medo, né, de restaurar alguma coisa. O medo de fracassar. Será que vai dar tudo errado? Será que eu decidi fazer isso aqui, mas será que eu vou sair envergonhado? Será que vai ficar pior ainda do que estava? Será que vai desabar tudo? Então, sempre que decidimos, o medo também se levanta contra nós, porque tememos fracassar. E um homem na Bíblia que passou por isso foi Jacó. Ele é um bom exemplo desse sentimento. Em Gênesis capítulo 32, nós vemos que ele decidiu, né, ele queria restaurar o seu relacionamento com seu irmão, mas ele na verdade temia o que essa decisão podia levar. No versículo 3 do capítulo 32 de Gênesis diz: então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom, e lhes ordenou: assim falareis a meu senhor Esaú: teu servo Jacó manda dizer isto: como peregrino morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Mando comunicá-lo a meu senhor para lograr mercê à sua presença. Voltaram os mensageiros a Jacó, dizendo: fomos a teu irmão Esaú, também ele vem de caminho para se encontrar contigo, e 400 homens com ele. Então Jacó teve o quê? Medo, e se perturbou, dividiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e os rebanhos e os bois e os camelos. Pois disse: se vier Esaú a um bando e o ferir,
o outro bando escapará. E orou Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste: torna a tua terra e a tua parentela e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei esse Jordão, já agora sou 2 bandos. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. Jacó e Esaú, você conhece a história, não é? Esaú ficou uma fera com Jacó, porque tomou dele, né, a primogenitura, e aí a bênção do seu pai foi sobre ele, e ele viveu fugido, né? Mas, um determinado momento, resolveu restaurar o relacionamento com seu irmão, mas ele sabia como era o temperamento do seu irmão, e aí ele, precavido, manda mensageiros na frente: antes de eu ir, vão vocês aí, sonda o terreno, se der algum problema, me avisa, diz que tem presente, diz que eu tenho de tudo para ele. E aí quando eles voltam, diz assim: olha, teu irmão também está vindo, e com 400 homens com ele. E aí Jacó tremeu: como eu vou restaurar um relacionamento com meu irmão? Eu temo, eu tenho medo de fracassar. Então o medo nos impede também. Esther é outro exemplo. Vamos abrir lá em Esther. Esther capítulo 4. Versículo 10 ao 17. Diz assim: então respondeu Esther a Ataque e mandou-lhe dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus, porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que fostes elevada a rainha. Esther precisava ir junto ao rei para interceder contra a punição que havia sobre seu povo, mas ela temia. Diz assim: como eu vou entrar se ele não me chamou? Já tem tempo que ele não me chama, e aquele que aparece diante dele sem ser chamado pode morrer. Então Esther também tinha medo. E aí, se eu não superar esse medo, eu não consigo restaurar. Eu sempre costumo dizer, irmãos, que para mim o que se chama, o que se diz ser destemido é tolo, porque o medo é normal para o ser humano. O medo em certa dose é terapêutico. Quem tem medo do mar não se mete lá e não morre afogado. Agora, aquele que diz eu não tenho medo de nada, esse é o tolo, vai morrer mais cedo ou mais tarde. Não viu uma mulher aí que entrou numa jaula com um leão? Viram isso? Maluca, destemida, né? A próxima vez vai virar filé mignon de leão. Então, o destemido é maluco, mas aquele que tem medo é natural. Mas o que é corajoso é aquele que, mesmo tendo medo, supera e decide e faz alguma coisa. Esse é o valente. Não é o que não tem medo. O que não tem medo é tolo. Mas o valente, mesmo com medo, ele enfrenta, ele vai avante. Então, quem sabe, não é? Como diz aqui Mordecai para Esther, quem sabe se a sua conjuntura é que irá proporcionar a restauração. Quem sabe? Às vezes você pensa assim, estou numa situação tão ruim, estou todo quebrado, não tem mais jeito.
Quem sabe não é de Deus essa situação em que você está, para que você decida de uma vez por todas restaurar. Então, irmãos, nós temos que pensar sobre todas essas coisas, porque fugir parece ser a melhor opção. Ao ter que decidir entre restaurar ou não, fugir parece ser a melhor opção, não é? Eu fujo, como Adão fez, não é? Eu resolvi me esconder, vou fugir entre os arbustos, para não ter que dar de cara com Deus. Parece ser a melhor opção, não é? A mais fácil, mas é inegável que restaurar dá mais trabalho do que fazer um novo. Concorda? Para você reformar uma casa, dá mais trabalho do que fazer uma nova. Para você restaurar qualquer outra coisa, dá mais trabalho do que fazer uma nova. Então, muitos preferem fugir. Muitos, para não terem essa decisão, todos esses obstáculos, preferem largar tudo para trás, preferem se esconder, não é, da situação, como diz no primeiro livro de Reis, no capítulo 19. Tudo isso, irmãos, parece ser mais fácil, mas não é a melhor decisão. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, nos versículos 9 e 10, diz assim: ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Quando Elias se depara com a ameaça, né, esqueci o nome dela agora, ele acha que a melhor solução seria fugir. Vou fugir, vou me esconder numa caverna e aqui eu fico livre. Mas aí Deus pergunta: o que você está fazendo aí? Você acha que fugir vai resolver? Você acha que essa é a melhor solução? Levanta daí, rapaz, sai, vem aqui para fora. Então, parece, né, que largar tudo, fugir e se lamentar da vida é a solução mais fácil. Claro, isso é inegável, mas não é a melhor solução e não é a que Deus aprova. Deus, a que Ele aprova e a que Ele vai junto contigo, é quando você decide restaurar, quando você decide enfrentar a situação. Então, irmãos, não adianta. Vários outros exemplos nós vemos na Bíblia, como Davi, Jonas, Jacó, todos eles acharam, né, perceberam que fugir não era a melhor solução. Não adianta fugir, porque fugir, irmãos, de fato, não resolve. O problema só vai crescer. Um dia você vai dar de cara com ele de novo. Só que quando você der de cara, ele vai estar muito maior do que quando você fugiu. Então, não é a solução. O problema abandonado volta maior. Não adianta largar a dívida, não é, que você tem, porque ela vai virar uma bola de neve. Mais cedo ou mais tarde você vai ter que lidar com essa situação. Então, fugir não é a solução. Então, irmãos, para encerrar, não tenha dúvidas do que vale a pena ou não restaurar. Você não pode ter dúvidas do que é valioso para você. Você tem que ter certeza. Coisas que são valiosas e todos nós sabemos: a sua vida, sua saúde, sua família, seus filhos, seu relacionamento com Deus. Isso também, irmãos, é passível de restauração. Não podemos, né, por um relacionamento afastado de Deus, achar que podemos ficar fugindo dele para sempre. Uma hora ou outra você vai estar diante dele. E o melhor é que você esteja com o seu nome inscrito no livro da vida. Então não adianta fugir do problema, não adianta ter dúvidas do que vale a pena restaurar ou não. Esse homem que nós ouvimos sobre Nicodemos, a tradição diz que ele foi batizado por Pedro e João, sofreu provações, foi privado das suas funções no Sinédrio, expulso de Jerusalém. Isso é a tradição cristã. Então Nicodemos saiu dali com a cabeça muito confusa, mas no final ele resolveu, creio eu,
optar pela restauração. Esse nome que significa vitória do povo, conquistador, ele pode se dizer assim que ele foi um valente, um conquistador. Ele resolveu conquistar de volta a sua vida com Deus. Ele resolveu restaurar o seu relacionamento com Deus. Então, para querer a restauração é necessário perseverança, paciência, persistência. Tudo isso faz parte de quem decide pela restauração, mas vale a pena. Depois que você vê o resultado, vale a pena. Resta dizer, cada um de nós dizermos se estamos dispostos a pagar o preço. Você está disposto a pagar o preço de restaurar aquilo que precisa ser restaurado? Sua família, seu relacionamento, não é? Com parentes, irmãos, filhos, sua saúde, você que tem que decidir. Vale a pena pagar o preço? O que tem valor para você? Não tenha dúvida disso. Lembre-se que Cristo pagou o preço porque você tem valor para Ele. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar. Ó Pai, obrigado, meu Deus, pelas palavras que ouvimos. Obrigado, Senhor, pelo Teu grande amor por nós, que resolveu, meu Deus, veio entre nós, resolvido no coração, e levar a Sua obra até o fim. A obra, meu Deus, de se entregar por nós para pagar o preço dos pecados do mundo inteiro. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor não teve dúvidas, o Senhor foi até o fim. Ó meu Deus, nós precisamos fazer análises na nossa vida do que tem valor para nós, daquilo que reconhecemos, meu Deus, que precisamos enfrentar com coragem. Precisamos, meu Deus, ter uma atitude de vencedor, porque a Tua palavra diz que nós não somos dos que retrocedem, mas nós avançamos, seguimos para frente, meu Deus. E para seguir à frente nós temos que enfrentar o que aparecer diante de nós e resolver, meu Deus, restaurar, resolver edificar novamente, meu Deus, aquilo que foi derrubado, enfrentando os desafios e obstáculos, pagando o preço, meu Deus, superando as dificuldades, porque nós vemos que todos os que resolveram assim, tiveram, meu Deus, a Tua mão ajudando, tiveram o sustento do Senhor e tiveram vitória, meu Deus. Nenhum de nós vemos na história da Bíblia serem envergonhados. Todos os que resolveram foram honrados pelo Senhor, e nós assim também queremos ser, meu Deus. Queremos Te pedir nessa noite que o Senhor nos mostre aquilo, meu Deus, que precisamos restaurar. Tira, meu Deus, todo pensamento humano de que devemos fugir, devemos começar de novo. Meu Deus, não é a solução. Nós precisamos enfrentar de frente, Pai. Colocamos nas Tuas mãos, meu Deus, os problemas de cada um de nós. Nos ajuda, meu Deus, a perseverar nesse caminho. Assim, ó Pai, oramos Te agradecendo, entregando tudo em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.